tanto o Hamas quanto o Hezbollah quanto o Irã não tem um endgame. Tipo, o que vocês querem? Não querem. O Irã fala assim, a solução para a Palestina é um referendo total. Mas referendo em quê? Israel já existe, dentro de fronteiras reconhecidas, e está presente militarmente e com civis em zonas que Israel chama de zonas de disputa, a comunidade internacional chama de zonas ocupadas, Cisjordânia e Gaza. Beleza. Que referendo eles querem e que tem a ver esse referendo com a população de Israel, que já é o que a gente chama de já existe uma cidadania posta e direitos civis postos. Por que Israel precisaria fazer um referendo para sua existência se ela já existe? Eles querem fazer um referendo em Gaza e Cisjordânia. Vocês são a favor de fazer negociações com Israel? Aí eles vamos supor que o referendo saia que não. Faz o que depois? E faz o que depois? Continua guerreando? Então continua guerreando e Israel vai continuar guerreando. Certo. Até chegar um momento político de que vai ter uma liderança palestina que fale, não, vamos agora ceder e fazer a paz. Mas aí tem que ser uma liderança palestina, não uma liderança de milícias e de grupos que não querem que aquele país exista. Mas é que a ideologia iraniana, a ideologia, de novo, do regime iraniano, que é mais correto dizer dessa forma, a ideologia do regime iraniano é uma ideologia totalitária, excludente. Ela não tem abertura para negociar alguma coisa com alguém. Tá. Você vê que o regime não ficou mais brando em relação às suas políticas sociais de liberdade interna no Irã. Eles não ficaram mais liberais, né? Em relação à mulher, em relação a homossexuais, em relação a minorias. Eles continuam linha dura. Não, eles foram apertando Eles mais. foram apertando mais. E no eixo da resistência, um cachorro tem mais direito que uma mulher, né? Exato. Porque a mulher não pode mais falar em público em vários desses locais e o cachorro ainda pode latir na Talibã. rua. Então, assim, e de novo, você vê, o Talibã, esse regime novo que existe no Afeganistão, né, que chamam de califado, né, islâmico no Afeganistão, é a mesma ideologia. Os Houthis é a mesma ideologia, que é a ideologia, de novo, do grande califado, o que eles chamam de Dar el-Harb e Dar el-Islam. Dar el-Islam significa paz também, né, em árabe. E o que é a paz na interpretação deles? Não é a paz que nós conhecemos de acordos de coexistência e tolerância e respeito ao muito. Não, paz, a submissão ao regime. É a submissão à palavra do profeta. Isso. Ah, tá. É a submissão à palavra do profeta. É o último profeta. E, de novo, não estou aqui fazendo... Primeiro, eu não estou fazendo proselitismo e não estou também, de forma nenhuma, criticando a religião islâmica. A fé islâmica, claro que não. Nenhuma. Mas eu estou dizendo qual é a interpretação de radicais islâmicos em relação a isso. Que é 10% de todos os muçulmanos do mundo que acreditam nesse tipo de linha. A paz no mundo vai chegar quando os unbelievers, né? Os impuros. Os impuros. Incrédulos. Aceitarem que Maomé foi o último profeta e que, a partir de então, é essa a palavra final. Então, os que não acreditam estão vivendo na guerra. Guerra interna. Guerra por procurar por um vazio de conceito, de propósito. Tá. Então, como é que você acha a paz? Você precisa se converter. E, de novo, o Islã, assim como o cristianismo, eram religiões expansionistas, eram religiões que queriam converter a força e converteram a força, converteram na espada. O cristianismo na sua época e o Islã na sua época, a expansão islâmica no século VII, as cruzadas, no século VIII, os cruzados e por aí vai, entram em combate os cruzados com o Islã diversas vezes. E de novo, o que Bin Laden acreditava era o Dar el-Harb, que é a casa da guerra, ele sustenta, ele apoia líderes ilegítimos no Dar el-Islam. E o Dar el-Islam é onde? É todo local onde são terras islâmicas, que Bin Laden dizia que todos esses países que existem são ilegais. Porque país, por si só, essa definição de fronteira, presidente, governo, parlamento, eleições, tudo isso é ilegal. Sim. Não tem que ter isso.
Não tem que ter constituição, não tem que ter... Não tem, tem que ser tudo uma grande nação. A Constituição é a Sharia e tudo tem que ser uma nação e por aí vai. Então, Bin Laden acreditava que para poder desmantelar o reinado saudita, o reinado jordaniano, o presidente do Egito e todos esses outros países, a gente tem que tirar o poder dos que sustentam essas pessoas e esses grupos, esses países. Então, na visão, os Estados Unidos. Ódio aos Estados Unidos. Então, atacam os Estados Unidos. O Estado Islâmico pensava o contrário do Bin Laden, com o mesmo objetivo. Para poder fazer o califado, não podemos atacar o inimigo longe, que sustenta o nosso inimigo perto. Temos que atacar primeiro o inimigo perto, para depois ficar forte o suficiente para atacar o inimigo que está longe. Então, controle de território, dominação do território, economia. E aí eles fundam o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. As imagens mais terríveis. E aí eles fundam esse Estado, Iraque, Mossul, com o mesmo objetivo de, a partir daí, atacar outros. E, de novo, o que eles faziam é uma interpretação mais radical ainda do que a Al-Qaeda queria fazer. Sim. Que e, de novo, se você estuda o wahhabismo, o jihadismo, o que a gente chama de wahhabismo, jihadismo, fugiu agora a palavra, tem 3 tipos de jihadismo, salafista. Os salafistas, os jihadistas salafistas são pessoas que, se você fizer um sacrilégio no nome de Deus na frente dele, ele pode te prender, condenar e matar na mesma hora, sem nenhum tipo de julgamento. Então, no fim do dia, a resistência mesmo é Israel. Então, que, de novo, Gabriel, é a última pedra ali no Oriente Médio. Mas isso é muito maior. Isso aqui é muito maior do que Israel. Sim, a gente está falando de pessoas que estão controlando regiões e que, através destas regiões, elas controlam pessoas que estão subjugadas à sua autoridade. Estamos falando assim, a população afegã é refém do Talibã. Total. A população de Gaza é refém do Hamas. A população do Líbano, parcialmente, é refém do Hezbollah. Sim. Esses grupos, através dessas regiões, criam tentáculos, constroem armas, tem engenheiros, tem pessoas estudadas, tem universidades, apoiados por um regime que domina um país. Imagina, é um Hamas do tamanho de 1/3 do Brasil, o Irã. Estamos falando de um país de 100 milhões de pessoas, com um PIB de 600 bilhões de dólares. Aí, ó, de onde que vem o dinheiro? É o dinheiro, a economia do Irã, um país, 100 milhões de pessoas. Imagine um país de 100 milhões de pessoas. Imagine uma Alemanha mais pobre, porém uma Alemanha. Mas aí, falta dinheiro para comprar comida, mas não para míssil. Não, então, mas é que assim, no Irã, não sei se falta comida. Claro que tem pobreza, mas o Irã, ele é a cabeça dessa serpente. Tá. Porque se ele dá dinheiro para esses grupos, ele ajuda com 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, 500 milhões de dólares por ano. O Irã gasta, acho que 5 bilhões de dólares por ano em apoio a grupos terroristas. Que bacana. Em 7 capitais. E aí, essas pessoas vão atacar outros para desestabilizar a região, porque eles precisam do caos. E aí, obviamente, Israel é um elemento a ser atacado. Por quê? Porque na cabeça deles, assim, o que é o Dar el-Islam? Territórios islâmicos. Aquele território foi islâmico. Durante 400 anos, tudo que era Israel pertencia, durante 400 anos, ao Império Otomano. O Império Otomano deixa de existir, parte do território vira o mandato britânico, e parte do mandato britânico vira Israel. É parte. Sim. É um pedacinho pequeno do que era tudo. O mandato britânico incluía a Jordânia inteira e tudo mais. Isso é um sacrilégio. Não pode um território que era islâmico deixar de ser islâmico. Entendi. Então tudo se norteia a isso. E nisso todos concordam. Hamas, Al-Qaeda, Hezbollah, enfim. E tem gente aqui no Brasil que se diz de esquerda e apoia essas pessoas. Mas muitas.